mês de junho foi marcado pela decisão unânime do Copom em manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. Aqui na EQI, nós inclusive esperamos que essa taxa seja mantida em 10,5% ao ano até o final de 2024. Com isso, a gente tem visto nesses últimos meses os fundos imobiliários sofrendo no mercado secundário. Ou seja, a gente tem visto uma desvalorização, especialmente dos fundos de tijolo. Neste vídeo eu vou te explicar por que isso acontece e como nós vamos alinhar a nossa estratégia para diminuir a volatilidade da carteira e, ao mesmo tempo, aproveitar o bom momento deste ciclo. Vamos comigo! Olá, eu sou a Carol Borges, analista de fundos imobiliários da EQI Research, e neste vídeo eu vou te mostrar o que nós vamos fazer na nossa carteira recomendada de FIIs, justamente para aproveitar algumas boas oportunidades que a gente tem visto nesse ciclo um pouco conturbado da taxa de juros aqui no Brasil. A gente tem visto que as recentes quedas no IFIX têm atingido especialmente os fundos de tijolo, aqueles que investem na exploração comercial de imóveis físicos, os shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, ou mesmo os fundos híbridos ali de varejo, renda urbana, ou uma mistura de estratégia entre eles. Com isso, a gente vê que há sim algumas boas oportunidades nesses subsegmentos dos fundos de tijolo, em que o investidor tem a oportunidade de adquirir essas cotas a um preço mais baixo do que o custo de reposição, ou até mesmo com uma expectativa de valorização bastante interessante para o momento. No entanto, o horizonte de maturação dessa tese acaba se alongando quando a gente tem uma taxa de juros elevada como agora. E eu falo isso porque o desempenho operacional dos FIIs, que pode ser traduzido pelo aumento da taxa de ocupação, aumento na sua receita imobiliária e até mesmo um repasse inflacionário em diversos contratos desses fundos imobiliários, tem aparecido com bastante consistência em praticamente todos os segmentos dos fundos de tijolo. Então, o desempenho operacional, o desempenho imobiliário dos fundos de tijolo acaba estando estável em um bom momento. No entanto, o cenário macroeconômico acaba adicionando uma incerteza traduzida em um prêmio adicional para o investimento em ativos de risco. Assim, com esse horizonte de maturação um pouco maior, a alocação acaba exigindo cautela, justamente porque esse horizonte mais longo de maturação de tese ele traz alguns riscos associados que são traduzidos ali em uma menor precificação pelo mercado dos fundos de tijolo. Já olhando para os fundos de papel, as boas carteiras, altamente diversificada, com bons níveis de crédito, com devedores que tenham uma saúde financeira boa, baixo endividamento, elas estão oferecendo prêmios de risco adicionais muito bons. Inclusive, quando a gente olha as carteiras de baixo a médio risco de crédito, a gente tem visto algumas oportunidades interessantes, muito próximas do valor patrimonial, em que dá a possibilidade do investidor adquirir essas cotas com prêmios muito interessantes na casa de IPCA mais 8,5 e 9, sem assumir um risco demasiadamente elevado em teses muito mais arrojadas. Mas vamos lá, vamos entender então por que é que os fundos estão caindo. Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês que mostra justamente o comportamento do cupom da NTNB, ou seja, do Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035 neste caso, e do IFIX, o principal índice de fundos imobiliários. Perceba que desde o final do ano passado, começo desse ano, o cupom das NTNBs saiu de patamares próximos a 5,4 até o que nós estamos vendo hoje aqui próximo a 6,5%. Nesse mesmo período, a linha em verde claro aqui justamente representando o IFIX, ela sofreu uma lateralização e agora vem caindo. No entanto, quando a gente amplia esse horizonte histórico que nós estamos olhando aqui, a gente percebe que essa correlação negativa é bem evidente. Veja, aqui desde 2014, com o cupom da NTNB caindo consistentemente, a gente viu uma das maiores valorizações dos fundos imobiliários nos últimos anos. Então, depois, com o cupom da NTNB voltando a subir, a gente viu que os fundos imobiliários recuaram nesse mesmo período. Essa correlação acaba ficando bastante evidente nos últimos 10 anos de histórico que nós temos aqui do IFIX. Bom, mas por que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente tem um cupom elevado, quando a gente tem uma remuneração elevada atrelada a um título público, por exemplo,
nós precisamos que os ativos de risco, e aí eu posso falar aqui dos fundos imobiliários que são negociados em bolsa de valores e também ações ou mesmo crédito privado, eles exigem que a remuneração seja superior a esse título público que tem um risco menor. E eu trouxe aqui para vocês um caso concreto do BTLG11, o fundo que está na nossa carteira desde o começo, e ele mostra para a gente que esse prêmio realmente existe e é de certa forma consistente. Por exemplo, veja que o BTLG passou por algumas movimentações ali acerca da sua gestão, acerca da estrutura do fundo lá no passado, lá em meados de 2018. Então a gestão foi transferida para o BTG, que fez uma reestruturação no portfólio desse fundo. Desde então, o BTLG ele vem negociando com um prêmio consistente acima das NTNBs. Então perceba que quando o cupom das NTNBs, do Tesouro IPCA+, sobe, o dividend yield do BTLG acompanha. E o mesmo acontece quando o movimento é para baixo, conforme a gente pode ver aqui em 2023. As NTNBs caíram e também o dividend yield do BTLG caiu, mantendo um spread que varia de acordo com a percepção de risco do mercado para aquele ativo. Bom, Carol, mas como que o dividend yield do BTLG vai se movimentar para cima e para baixo de acordo com os cupons das NTNBs? O que acontece é que o mercado ajusta esse preço para cima ou para baixo de modo a manter essa diferença como um prêmio adequado ao investimento em um ativo de risco, como é o caso do BTLG. Perceba que eu comentei no começo desse vídeo sobre o desempenho operacional dos ativos, que estava inclusive bastante consistente, em alguns casos até melhorando? Pois é, então um dos valores que compõe o dividend yield, essa rentabilidade de proventos, é justamente o resultado operacional desses fundos. Se o resultado operacional está ok, se o resultado operacional está respondendo positivamente, aí nós vamos para a segunda variável que vai compor a rentabilidade de proventos, que é justamente o preço, que é onde o mercado costuma agir nesses casos. E aí nós vimos, inclusive, o BTLG sendo negociado a preços que nós só tínhamos visto na época mais aguda da crise da Covid em 2020. Até o momento, o IFIX vem registrando um desempenho acumulado em 2024 próximo do 0 a 0, um pouco positivo, um pouco negativo, dependendo do dia que você assiste esse vídeo. E aí você pode estar perguntando, bom, mas o cupom da NTNB subiu bastante. Não era para que esse preço tivesse caído até mais do que caiu nesses últimos meses? Acontece que o IFIX ele tem uma composição, digamos, híbrida. Ele possui os fundos de tijolo, os fundos de fundos, mas também tem os fundos de papel, que são veículos muito próximos à renda fixa, só que listado em bolsa. Esses fundos de papel investem diretamente nos CRIs, e esses CRIs acabam tendo a sua remuneração também atrelada ao Tesouro IPCA+. A maioria dos fundos de papel é indexado ao IPCA, ou seja, eles oferecem um cupom em cima do IPCA. Nesse caso, esse cupom acaba sendo melhor observado quando a gente olha o cupom acima das NTNBs, que também fica na faixa de 1,5 a 3 pontos percentuais, a depender do risco de crédito daquele portfólio. Então, boa parte do desempenho do IFIX até o momento esse ano é a contribuição dos fundos de papel. Consolidando aqui para vocês os dados do primeiro semestre de 2024, a gente vê que os fundos de recebíveis ou os fundos de papel tiveram um desempenho acumulado de superior a 4% ao longo deste ano, enquanto fundos como lajes corporativas ou mesmo os FOFs, que acabam tendo um desempenho mais agressivo do que o IFIX, tiveram os piores desempenhos do ano. Bom, e o que nós vamos fazer na nossa carteira recomendada nesta revisão? Nós vamos buscar reduzir a volatilidade da carteira, diminuindo a exposição da carteira aos FOFs, porque os FOFs, como eu mencionei, eles apresentam um comportamento mais agressivo do que o IFIX, trazendo, portanto, mais volatilidade. Quando a gente tem um viés positivo para o IFIX, é interessante a gente ter FOFs na carteira justamente para acompanhar esse movimento positivo do IFIX. No entanto, quando a gente está com um viés mais cauteloso, é interessante que a gente mantenha na carteira aqueles FOFs que vão buscar uma estratégia um pouco mais conservadora e que vão buscar as melhores oportunidades do mercado em um horizonte um pouco mais curto de maturação de teses. Com isso, nós diminuímos a nossa exposição da carteira para 7,5% em FOFs e ele será representado apenas pelo BCIA nesse momento. Outro fundo que nós vamos reduzir também a exposição será o CPTS. O CPTS é um fundo de papel, mas ele também carrega uma carteira de cotas de outros fundos imobiliários ali dentro. Essa carteira de cotas de outros fundos imobiliários, ela possui uma tese de maturação bem longa, são lajes corporativas com uma liquidez um pouco mais baixa. Com isso, o resultado do CPTS acaba ficando penalizado no curto prazo
e a gente também tem que considerar a alavancagem indexada ao CDI que o fundo possui. Isso faz com que o fundo tenha despesas financeiras elevadas frente à remuneração da sua carteira de CRIs. O CPTS já está na nossa carteira há um ano, ele continuará na nossa carteira, mas nós vamos diminuir a exposição a ele justamente para diminuir um pouco a volatilidade da carteira também. Então, nós vamos incluir um novo fundo de papel. Vai ser um fundo de papel com uma estratégia híbrida. Como eu mencionei no começo do vídeo, nós estamos com a expectativa que a Selic se mantenha em 10,5% até o final de 2024. Isso traz um carrego bom para a carteira quando ela está indexada ao CDI. No entanto, olhando para um horizonte mais longo, nós preferimos estar expostos ao IPCA, ao juro real, à manutenção do poder de compra do portfólio. Então, nós vamos adicionar um fundo de papel com uma exposição híbrida entre esses indexadores, justamente para capturar picos inflacionários que poderão vir a acontecer ao longo dos próximos meses, mas sem abrir mão dessa boa remuneração que o CDI está trazendo agora. Com isso, o novo fundo de papel da carteira é o KNSC11, gerido pela Quineia. Ele possui uma estratégia de médio risco e essa indexação, hoje com 60% em IPCA mais 9 e 43% em CDI mais 3,6% ao ano. Essa é uma boa taxa de remuneração para o nível de risco que essa carteira carrega. Atualmente, a carteira do KNSC, considerando ali sua média ponderada entre indexadores, carrega um prêmio de cerca de 2 pontos percentuais frente à NTNB que eu mencionei anteriormente. Nós consideramos que para o estilo e para o perfil de investimento do KNSC, esse prêmio adicional é adequado para o nível de risco. Inclusive, eu coloquei aqui os principais segmentos de atuação do portfólio do KNSC. Veja que a maioria dos CRIs é do segmento de escritórios ou do segmento residencial. Com a adição do KNSC na carteira, nós passaremos a ter uma exposição de 37,5% em fundos de papel. A exposição aos FOFs ficará em 7,5% e o restante são fundos de tijolo. E nessa carteira de fundo de tijolo, eu quero mencionar aqui nesse vídeo e deixar enfatizado que nós temos algumas boas oportunidades de compra em preços que nós dificilmente vimos ao longo dos últimos anos. E aqui, além do BTLG, que eu comentei no início do vídeo, eu destaco também o HGBS 11, que é um fundo de shopping gerido pela Red com um bom portfólio, o Gare 11, que é um fundo híbrido ali do segmento de renda urbana e logística, que é gerido pela Guardian, e o ALZR, que passou por uma recente emissão de cotas e está fazendo aquisições interessantes para o seu portfólio, melhorando ainda mais a diversificação. Então, se você quiser acompanhar nossa carteira recomendada e conferir as nossas recomendações completas, acesse o site da AK Research, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O acesso é completamente gratuito.